muito prazer que eu apresento para vocês a Nina da Hora, Ana Carolina da Silva das Neves da Hora, conhecida como Nina da Hora. É uma cientista da computação, pesquisadora e ativista. Seus principais trabalhos estão situados na intersecção entre raça, gênero, desigualdade e processos algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Atualmente é pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, CTS-FGV, colunista da revista MIT Technology Review, integrante do Conselho de Segurança do TikTok e participante da Comissão de Transparência das Eleições Brasileiras de 2022. Obrigada. Em 2021, foi incluída na lista Forbes 30 Under 30 da Forbes Brasil. Com você. Obrigada, Ana. Obrigada, Alexandre. Olha, gente, não sei o que dizer, porque não esperava receber um e-mail do foguete chinês pairando no espaço no ar da Espanha, que foi o que aconteceu. Eu cheguei, o voo em Madrid, e assim que eu cheguei, eu recebi um e-mail de que tinha um foguete chinês para cair, que foi uma experiência que deu errado, né, do governo, eles avisaram e eles cancelaram o voo. Primeiro eu achei que fosse trote, depois eu entendi que eu estava na Europa, né, que essas coisas acontecem, então. Enfim, mas estou aqui, estou super animada. O cansaço, ele deu uma diminuída depois que eu vi o Douglas. Realmente o trabalho do Douglas é muito importante. Douglas, por favor, continue. Eu quero ver a finalização do seu doutorado, já que já está bem perto. Eu tive a oportunidade, em meio a essa correria, assistir as outras apresentações e eu achei muito interessante ver a quantidade de trabalhos importantes para o Brasil que estão sendo feitos no Brasil e em outros pontos do mundo. Isso mostra a importância de um evento. Logo que eu cheguei, eu vi a estátua do Paulo Freire, então tenho certeza que essa continuidade que vocês estão fazendo aqui vem muito da influência dele. E aí eu vou apresentar, assim, gente, eu não sou. Eu trouxe slides, mas uma coisa que eu aprendi durante a pandemia de fazer muitas palestras online é que já que a gente tem um tempo, né, se vocês não estiverem cansados o suficiente para isso, tempo para perguntas e, enfim, uma conversa, eu vou diminuir, eu não vou passar os slides e vou trazer mais as perguntas que eu usaria para provocar a discussão, até para deixar um pouco mais para não nem para eu dormir nem para vocês dormirem. É um tema complexo porque é um tema que se vocês forem procurar a interseccionalidade entre raça, gênero e processos algorítmicos, eles são muito pautados pelos afro-americanos, né? Tem muito, muito conteúdo que está sendo feito nos Estados Unidos e tem conteúdos que estão sendo feitos na América Latina, mas que não têm a visibilidade. Então eu vou tentar trazer alguns nomes aqui que eu acho importantes para pesquisas posteriores. Logo após 1998, e por que é uma data tão específica? Em 1998 foi lançado um livro da. Deixa eu colocar que eu sempre cito elas duas, porque são dois livros aqui que todo mundo conhece o livro Race After Technology, que foi lançado em 2018 pela Ruha. E aí todo mundo acha que a Ruha Benjamin é a socióloga, ela é uma socióloga da Universidade de Princeton, é uma mulher afro-americana, que é ela que trouxe os estudos abolicionistas dentro da tecnologia. Mas tem um livro de 1998 que é Race and Technology, e eu esqueci o nome da autora, mas eu vou lembrar até o final, porque hoje ela faz parte do governo americano do Biden. Então, a trajetória dela, ela escreveu dois livros. Ela escreveu um livro sobre DNA e tecnologia para a população negra. Então, em 1990 ela escreveu esse livro preocupada em como que estavam sendo debatidos e manuseados o remédios e outras, eu não sei os nomes técnicos, os termos técnicos dentro da biologia, para você voltar na época da colonização que tinha o uso de DNA e ferramentas
I think around 9 we'll be finished. Okay, just focus on Dr. That that's one. Oh, okay, sorry. No, it's not an issue. If you guys are busy, it's not a problem. Okay. We'll work around you. Sorry. No worries at all. We'll work around you. It's not a problem. Ok. Gente, voltando. O, né, era um período pré-colonial e colonial, né, no mundo, onde você estava usando processos ligados a remédios e a DNA de pessoas não brancas para poder colonizar elas utilizando esses outros níveis de tecnologia. Então ela escreveu esse livro, né, sobre DNA para a população negra, e foi um livro que meio que despertou os estudos que hoje, né, você vê pessoas criticando o uso de coleta de DNA, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas latinas, principalmente no Brasil, que cresceu muito essas técnicas. Mas eu estou dando toda essa volta para mostrar que não é um debate do século XXI, como alguns autores acabam posicionando, né? É muito mais fácil a gente engajar determinados temas da tecnologia se a gente colocar eles com a data mais próxima da geração atual. Então, assim, a Ruha fez isso e eu adoro o trabalho dela, mas Race After Technology é uma proposta que nasce com esse livro Race and Technology de 1998. E em 2003, nós temos aí duas autoras, e uma eu trouxe um texto dela que eu vou compartilhar, uma entrevista que ela deu essa semana, a Saidia Harteman, acho que eu pronunciei certo, como que o estudo dela mudou totalmente a noção, né, da população negra em relação aos estudos de raça pós-tecnologia. Né? Então, nós temos aí um estudo de raça pré-tecnologia e pós-tecnologia. E quais tecnologias seriam essas? Eu confesso que eu concordo quando a Simone Browne, que escreveu o livro Dark Matters, fala que essas tecnologias elas estão sendo utilizadas desde da primeira colonização que teve na Terra. Alguém sabe qual foi a primeira colonização que teve na Terra? Isso é uma pergunta que eu vou responder no final, que me fizeram essa pergunta, eu não sabia responder, e a resposta é realmente muito interessante. Mas ela diz que essas tecnologias elas só foram sendo desenvolvidas e aprimoradas para as gerações que foram surgindo. Então, se hoje, né, o meu TCC ele foi focado em reconhecimento facial, se hoje nós temos um estudo, se hoje nós temos ativistas criando projetos como que tem no Brasil, Tira a Mira da Minha Cara, esse é o nome do projeto que tem no Brasil, que surgiu em 2020, eu participei da criação desse projeto, junto com outras organizações, como o Panóptico, que é uma organização do SESEC, do Centro de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que tem a ideia de mapear todas as práticas ilegais do uso do reconhecimento facial no Brasil. Né? Então, o Panóptico, o Coletivo Direitos da Rede, criaram esse projeto Tira a Mira da Minha Cara. Tem um outro projeto que #Ban Face Recognition, que é um projeto que foi criado em Nova York em 2020, quando teve a votação para ver se iam decidir retirar o reconhecimento facial dos espaços públicos ou não. Nova York retirou, Washington também foi outro lugar que retirou, Nova Jersey também, New Jersey também retirou, e o Brasil se espelhou, se inspirou nesses projetos. E aí a Simone vai dizer o seguinte, gente, quando estavam tirando a população, né, os povos africanos das suas origens para levar para outros países para serem escravos, eles usavam uma técnica de vigilância, que era a corrente, que era a numeração, que era as marcações nos corpos a partir das violências. Então, isso também era uma forma de marcar e monitorar aquelas pessoas. Então, hoje o reconhecimento facial ele é um aprimoramento dessa técnica. E quando eu falo isso, as pessoas da minha área de ciência da computação, eles falam assim, você está andando muito com sociólogos, filósofos, ciências sociais gerais e está ficando uma pessoa muito crítica e que não abraça a inovação.
Eu realmente não curto a palavra inovação, e podem perguntar depois o porquê, eu não vou focar nisso agora, mas é que na computação, no desenvolvimento dos algoritmos, nós somos acostumados a pensar de forma muito objetiva as soluções. Então, se eu tenho uma equação, eu preciso achar as raízes dessa equação. Se eu tenho um problema para resolver, para criar um algoritmo, eu preciso criar esse algoritmo né, num determinado espaço de tempo. Se eu tenho que colocar um aplicativo no ar, tem uma data específica, eu não posso passar daquilo ali. Então a gente é muito treinado a fazer, realmente, a levar a vida como se fosse de alguns pontos. Nesses pontos eu não abro brecha para debate. Nesses pontos eu não abro brecha para perguntas. Eu só preciso cumprir cada um desses pontos que estão na lista. Então nós somos acostumados a isso na graduação, nos estudos de técnico, nos cursos. E quando nós nos deparamos com um problema como o reconhecimento facial está representando no mundo, a gente começa a travar, porque é como se, opa, eu sou culpado disso, mesmo eu não querendo ser culpado disso, só que não é minha responsabilidade resolver isso, não é minha responsabilidade paralisar isso. E quando eu fui para o outro lado, né, o outro lado entre aspas, então, as ciências estão todas, né, deveriam estar todas horizontais. Quando eu comecei a ser um pouco mais crítica com o que eu estava trabalhando, eu comecei a ter essa resistência dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de pesquisa, né? De que, não vamos parar de desenvolver essa ferramenta só porque ele não funciona em pessoas negras. Precisamos colocar no mercado. E foi uma situação dessas que me fez, em 2018, sair de um projeto que lidava com inteligência artificial, com processos de modelos preditivos. Então, eu trabalhei por muito tempo. Eu trabalhei por muito tempo e ainda assim eu tenho que me deparar com esses trabalhos, mesmo hoje estando mais dentro da ética, ética e filosofia, filosofia tecnológica e ética e vieses, é um nome grande aí. Eu não sei como que a galera vai separar essas áreas. Em 2018 eu acabei tendo que sair de um projeto para uma situação dessas. Eu estava ajudando a desenvolver um projeto para o museu e ele tinha câmera, tinha um processo de análise facial e a resposta para a análise facial, a expressão facial do rosto da pessoa era um emoji. E aí, quando eu fui utilizar, depois de eu ter participado do desenvolvimento do projeto, ele não funcionou. Eu era a única pessoa negra da equipe. E aí eu falei, gente, não está funcionando comigo. É a luz. E é porque você tá com uma roupa e a roupa tá atrapalhando o reflexo, aquelas coisas que muitos fotógrafos falam. E aí eu falei, não, não é isso, acho que a gente precisa investigar em 2018. E aí eu não sabia que a Joy Bulani, nos Estados Unidos, no MIT, estava pesquisando sobre isso no seu projeto Mirror Project, que era um projeto de doutorado. Então, quando eu descobri isso, ela já tinha feito quase 6 meses do lançamento do projeto dela, ela já tinha publicado um artigo, ela já tinha feito algumas manifestações contra a Microsoft, contra a Amazon, e eu não sabia disso. E eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu quero investigar isso, por que isso aconteceu comigo, por que isso aconteceu comigo aqui. E aí eu não encontrei brecha nesse projeto para fazer isso e saí. E comecei a direcionar o foco todo para esses estudos. Nesse período, eu ainda era muito ingênua em achar que todo o meu problema estava com o reconhecimento facial. Eu tive que fazer um resgate histórico. E aí, nesse resgate histórico, eu descobri que desde o século XIX existe análise facial no campo da estatística, que foi eu sempre esqueço o nome desse eugenista, ele foi um estatístico eugenista, acho que é por isso que eu esqueço o nome dele. E ele criou o que hoje nós chamamos de análise facial e que deu a- que deu né, todo o rosto para o reconhecimento facial. No século XIX, o teste que esse estatístico fez foi colocar o rosto de pessoas presas, né? O que é feito até hoje, você tira a foto de uma pessoa, coloca a numeração nela e aquilo vai para o histórico, né? Da justiça, enfim.
Ele pegou o rosto dessas pessoas, as expressões, pegou bem as expressões delas durante essas fotos e colocou por cima fotos de pessoas pretas. E disse que as pessoas pretas tinham mais probabilidade de serem criminosas por conta desse teste que ele fez. Então, esse foi o teste empírico que deu a ideia para a análise facial que nós utilizamos hoje nos processos algorítmicos. Aí eu descobri isso na pesquisa. Outra coisa que eu descobri foi a influência da transição da fotografia analógica para a fotografia digital. Por que nós temos que valorizar fotógrafos negros? Pessoas negras no audiovisual, pessoas indígenas no audiovisual. Porque o olhar que nós vamos ter para esse tipo de transição do analógico para o digital é muito difícil que uma pessoa branca tenha, né? Porque o reflexo que ela vai estar vendo numa fotografia, numa imagem de celular, não vai bater nela aquele sentimento de incômodo pela diferença, porque foi acostumada às fotografias, né? Se você for buscar projetos de famílias negras e famílias brancas, todo o processo fotográfico dessas famílias, você vai ver essa diferença. O quanto que famílias negras têm poucas fotografias por pouco acesso, pelas fotografias elas não terem as tecnologias para deixar as fotos realmente mais representativas. E pessoas brancas têm álbuns familiares. Então, isso é um estudo que tem diversos projetos no Brasil, inclusive, se eu não me engano, a Yasmin Tainá fez um projeto ligado a essa temática, que vai mostrar que é um problema que vem da forma que a gente se organiza como sociedade, da estrutura, e não da tecnologia. Então, quando eu cheguei nesse ponto, né, que foi uma das grandes perguntas, foi a grande pergunta da minha pesquisa, de que, gente, qual a nossa responsabilidade nisso? Porque não é uma responsabilidade do tecnologista, do desenvolvedor, e muito menos do CEO da empresa. Porque se a gente for entender o papel de cada uma dessas pessoas, são papéis muito individuais, muito mercadológicos. Então, tem uma importância dessas pesquisas estarem sendo levantadas em espaços acadêmicos, que mesmo com todas as problemáticas, nós temos liberdade de, pelo menos, né, temos ali a liberdade de tentar colocar no ar um tema como esse, um artigo, um projeto de pesquisa, um projeto de doutorado. E aí, chegando nesse ponto, eu fui entendendo que existem as abordagens que são consideradas abordagens, são consideradas regras para você fazer projetos ligados a modelos preditivos, processos algorítmicos, que são você usar estatística para poder você conseguir separar a quantidade imensa que nós temos de dados hoje no mundo. Então, hoje, você produz só aqui nessa sala, nessa conferência, só nesse período que eu estou falando, eu estou produzindo pelo menos uns 4 formatos de dados diferentes: voz, imagem, gesto, porque mesmo que isso não esteja sendo armazenado pelo computador, ele está sendo armazenado na cabeça de cada um de vocês, e vocês vão acabar reproduzindo isso em alguma conversa, em alguma escrita, em alguma fala, até a própria escuta. Então aqui a gente já está gerando diversos formatos de dados, diversos tipos de dados, que nós não temos o conhecimento, nem eu tenho esse conhecimento de como que eu posso armazenar de forma transparente e de forma que possa respeitar a privacidade de cada um que está nessa sala. Por quê? Nós corremos antes de organizar isso. O que a gente fez? E eu faço parte. Então, eu sempre me coloco como parte para as pessoas entenderem que só é possível eu fazer esse tipo de estudo se eu reconhecer que eu estou errando junto. É claro que cada um erra nos níveis diferentes, mas eu estou errando junto. Eu estou ajudando a construir isso. Porque hoje a gente não tem alternativas onde eu não possa usar o YouTube. Porque o YouTube é uma das plataformas mais acessíveis, gente. Eu escuto, eu estudo muito, eu vou chegar na parte das eleições um pouco, porque tem a ver com esses processos algorítmicos. Claro que eu não vou revelar nada do que aconteceu, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma como foi esse papel. Mas o YouTube, ele funciona nos celulares que não são smartphone.
Então, se a gente for pensar acessibilidade, a gente precisa pensar que as ferramentas que nós criticamos, a transparência, a falta de transparência, a falta de responsabilidade dos processos algorítmicos, são as ferramentas que se popularizam, são as ferramentas que foram popularizadas na nossa sociedade. Então, eu tenho que ter esse realismo. Gente, desculpa, eu tô rouca porque eu gritei muito domingo e eu tô a semana toda assim. Eu fiquei realmente muito feliz, mas isso também é uma outra conversa que eu não vou. Eu fiquei muito feliz, vocês não sabem o alívio dos domingos, assim, que tudo na minha vida ia ficar um pouco mais calmo. Mas retornando aqui, eu sou muito realista em dizer que ao mesmo tempo que eu critico esses espaços para tentar buscar uma decolonização, né, ou pelo menos tentar ajudar a dar continuidade no pensamento decolonial do Joás Bernardino lá de Brasília, pesquisador de Brasília, que tem um livro sobre pensamento que se chama Pensamento Decolonial na América Latina. Pelo menos para eu dar essa continuidade, eu preciso ser realista de saber que eu vou precisar usar as ferramentas que eu estou, nesse momento, incomodada, criticando e buscando alternativas. Dado esse ponto, eu vou tentar fugir um pouco agora do reconhecimento facial, porque é um tema que, se eu começo a falar, eu só fico falando dele. Tem um outro processo algorítmico dentro desse pensamento decolonial que nós não estamos prestando atenção ainda, porque não está fazendo parte do nosso dia a dia, como as câmeras, como o DNA, como a venda de dados, quando você vai na farmácia, quando você está em serviços digitais, você precisa dar seu endereço, seu telefone, tudo para você conseguir desconto, que são os drones. Hoje eu compartilhei uma notícia que os drones eles já estão sendo usados para conseguir incendiar algumas partes da Amazônia, no Brasil. Até então, o debate dos drones era entrega da Amazon, principalmente nos Estados Unidos. O debate dos drones estavam sendo drones usados como armas, né, em algumas guerras recentes. E os drones já estão sendo usados para ajudarem a incendiar pontos da Amazônia. Quando a gente vê uma abordagem como essa, a nossa primeira. Nosso primeiro. Eu estou esquecendo as palavras, mas nossa primeira fala, enfim, tentativa de resposta para isso, é dizer que a culpa é das empresas. A gente precisa. A culpa é das empresas. Mas a gente precisa associar e responsabilizar melhor quando a gente traz o privado para dentro desse debate. E eu vou tentar fazer esse raciocínio, e aí vou puxar para. Por que eu vou fazer esse raciocínio para falar das eleições? Nós sabemos que vivemos num sistema que é capitalista, racista, LGBTfóbico, capacitista. Nós vivemos nesse território, não importa o país que você esteja, existe um nível dessas violências. Algumas correntes acham que o capitalismo estrutura tudo isso. Eu acredito que o racismo ele está estruturando ele possibilita que tudo isso possa acontecer. E aí é óbvio que eu não vou entrar aqui no debate entre raça e gênero, porque eu acredito que são duas violências que a gente não deveria fazer uma comparação. E não deveria colocar sobressair uma outra, porque eu acho que isso também é um reflexo do capitalismo. Quando a gente entra no embate de tentar comparar as dores e dizer essa dor é maior, isso é o que o capitalismo quer. Ele quer que a gente individualize as nossas dores para que a gente não tenha respaldo nenhum coletivo e que a gente não chegue nesse pensamento que é o pensamento mais decolonial que existe, é você pensar coletivo, é você pensar em coletivo, é você agir em coletivo. Esse é o pensamento mais decolonial que existe. Então, quando nós trazemos o setor privado para essa culpabilização, nós não podemos trazer ele como dentro de ele sendo representado por uma única empresa.
porque aí a gente faz com que o debate ele vire um embate, e a gente não consegue fazer a construção. Porque, por exemplo, a gente vai falar das Big Techs. Não vou precisar citar nomes, já citei nomes de algumas aqui. Mas as Big Techs. Quando a gente fala das Big Techs, a gente enumera essas grandes corporações, essas grandes empresas, e a gente esquece das empresas pequenas que elas vão comprando, que são as que estão fazendo com que seja possível o uso de drone como esse na Amazônia. É muito complexo. Não vai ser o nome da empresa X, que tem um grande site na internet que todo mundo compra livro, compra entrega, né? Não vai ser essa empresa X que vai colocar o nome dela para uma ação dessas. Ela vai comprar startups que tenham pessoas dedicadas a pensar o drone para esse tipo de trabalho, para esse tipo de ação. Então é tão complexo que quando você responsabiliza uma empresa, você perde esse caminho estratégico de entender como que eles fazem como que eles dão continuidade nesse ciclo. E eu estou dizendo isso porque agora, com as eleições, principalmente no Brasil, claro, tem semelhanças com outros países, mas nós tivemos muita interferência, muitas pessoas trazendo e levantando questionamentos pela falta de participação de empresas ou, enfim, de instituições ligadas à desinformação, ligadas à tecnologia, para, por exemplo, tentar trazer a verdade sobre as urnas. A minha resposta para isso, para tudo que vem sendo colocado em relação à transparência das urnas, é que essas pessoas, no tempo que a gente deu para você propor teste de urna, teste de transparência, teste de integridade, teste de segurança, nada foi proposto, e propositalmente. Então, quando a gente faz um debate sobre tecnologias democráticas, que é o que aconteceu com essa comissão de transparência, era uma das maiores propostas dentro da comissão, era a gente tentar trazer tecnologias que agissem, né, de acordo com a democracia, a favor da democracia. O grande embate foi a educação digital, foi o educacional. Né? Eu não chego nem a falar o pensamento crítico das pessoas, mas foi a parte educacional. Ficou explícito como que o projeto de você fazer com que o Brasil não tenha os recursos necessários para evoluir educacionalmente todos os níveis, né, da nossa educação, todos esses recursos eles refletiram nas eleições desse ano. Né? E eu não estou falando de pensamento crítico, de novo, eu estou falando de algo muito mais básico como interpretação de texto. E aí eu vou fazer a finalização, que é quando eu trago a interpretação de texto, eu não estou falando da interpretação, não estou falando só da interpretação que é utilizada e que é ensinada em sala de aula. Eu estou falando da interpretação conectada com a quantidade de informação que nós estamos lendo por segundo numa timeline de rede social. Hoje, nós estamos nos informando muito mais por timelines de plataformas do que por mídias que verificam o que elas vão estar postando. Claro, algumas não estão verificando mais, mas a gente ainda temos que manter a fidelidade nas mídias jornalísticas. Então tem esse processo é uma continuidade da colonização. E tem um artigo da Beba Birrani, que chama Colonização Algorítmica na África, de 2019, que é um artigo que ela conta como que uma grande Big Tech instalou a internet em um dos países do continente africano, e nessa instalação, nessa acessibilidade, eles restringiram os sites, os conteúdos que essas pessoas iam estar vendo. E resumiram tudo à plataforma dela. Então, assim, tudo que eu trouxe aqui é o processo da colonização. Para fazer esse processo inverso, existem alguns caminhos. Eu não tenho como dar uma resposta. E eu diria que o que eu tenho estudado e proposto
de uma abordagem decolonial na ciência da computação, que pega esses processos algorítmicos, tem muito mais a ver com a gente trazer as relações humanas, e aí eu não estou falando de trazer o humano para o centro do debate. Não, eu estou falando de trazer as relações humanas para o centro do debate tecnológico de processos algorítmicos. Porque existe uma diferença de você colocar o humano, tem uma área na computação, Interaction Human Design, né, que você coloca o ser humano no centro da interação, que você está individualizando mesmo assim, você vai estar olhando um perfil ou um grupo que tenha o mesmo perfil. E a minha proposta é das relações humanas, é que a gente olhe as relações que nós estamos construindo, que a gente vai conseguir olhar para mais de um perfil ao mesmo tempo. E claro, isso que eu estou propondo é uma loucura, porque é mega difícil você conseguir ter esse foco, só que é difícil porque nós estamos acostumados, estamos sendo ensinados a não ter foco. Nós estamos sendo ensinados a ter, na verdade, a sermos produtivos com diversos conteúdos e diversas plataformas diferentes, sem necessariamente pensar sobre os conteúdos que nós estamos postando, criando. E quando eu falo plataforma, não é só plataforma digital, o próprio processo acadêmico nosso, né, que é uma discussão antiga. Então, minha proposta de olhar para as relações é fazer com que a gente consiga olhar o coletivo nesses processos algorítmicos. Então, é muito menos sobre o desenvolvimento de algoritmos e muito mais sobre como esses algoritmos estão sendo usados para impactar as nossas relações. E como que a gente não consegue ter nós não conseguimos nos apoiar para fazer um caminho diferente. Nós realmente estamos hoje presos a essas tecnologias por diversos motivos. Eu estou aqui em Cambridge, minha família está assistindo isso lá de Caxias. E eles estão me ouvindo falar isso. A minha avó com certeza vai falar. Ah, pronto. Então, assim, ela me disse para entrar no link, assistir a palestra dela, e agora ela está dizendo o seguinte: não tem que usar isso, você tem que pensar. Então, gente, é confuso mesmo. Então, não é uma pesquisa fácil. Eu falo que é uma terapia. Depois que eu entrei para a área de filosofia, eu me tornei muito chata, porque isso é uma terapia diária de ficar refletindo sobre esses pontos e escrevendo sobre isso. Mas o que eu queria trazer de reflexões e muito mais questionamentos era muito nesse caminho, até eu repensei algumas falas depois do que eu fui vendo dos trabalhos. Então, de alguma forma, eu tentei também trazer um pouco do que eu ouvi, né? Teve um trabalho ligado ao Cerrado, que eu esqueci o nome do autor. Acho que eu estava entrando no táxi na hora que eu estava ouvindo ele, que também falou sobre o Cerrado brasileiro, que eu achei muito legal. Ele apresentou em inglês. Então, de alguma forma, quando eu trouxe esse exemplo do drone, esses outros exemplos da linguagem, dos gestos, também foi uma forma que eu encontrei de conectar com o que eu ouvi hoje, que foram, enfim, trabalhos muito, muito, muito legais. Mas é isso, gente. Não quero tomar mais do tempo do que já foi tomado. Obrigada. Bom, alguém tem alguma pergunta? Não, galera. Flex na minha cabeça. Olhou pro caderno. Tem coisa aí. Não, primeiro eu queria perguntar qual foi a primeira colonização da Terra. É muito bom. Olha, vamos pensar aqui. Quem foram os primeiros colonizadores da Terra? É uma resposta simples, mas que quando eu ouvi eu falei, caramba. Caramba, eu pensaria nos tetrápodes, mas vocês são muito biólogos. O pessoal da biologia sempre querendo humilhar, né? Já quer. Não, eu entendendo colonização como algo que precisa de um. E a pessoa me explicando assim, né? Que precisa da força humana para alterar o ambiente, para alterar a relação, para alterar
o comportamento de uma pessoa, enfim, o território daquela pessoa. Os seres humanos acabaram sendo os primeiros colonizadores da natureza. Por mais que, e aí eu vou comprar uma briga com os biólogos, né? Aqui o Isaac Newton estudou em alguma parte aqui nesse lugar. Não, mas o Newton era físico. Teve um outro, Charles Darwin estudou aqui em Cambridge. Isso. E aí nós sabemos que para a evolução, enfim, sobrevivem, que se adaptam, né? Tem toda essa história que eu tenho algumas críticas, mas não vou aprofundar isso aqui. Nós alteramos o que a natureza em si tinha como representação. E nós continuamos fazendo isso. Então, de certa forma, nós também estamos colonizando a natureza se a gente entende que a natureza ela é vida, ela é oxigênio. Então, quando a gente olha para a nossa Amazônia, o que nós estamos fazendo com as Amazônias, né, no plural? O que nós estamos fazendo com ela? E essa palavra colonizador, ela é tão forte que a gente sempre está utilizando ela trazendo a força. Então, quem tem o poder é quem é o colonizador. Mas o que é o poder? E aí eu vou mexer com a galera de história e filosofia. O que é o poder? Não, nessa hora eu não vou fazer ninguém pensar sobre o que é o poder. Mas a gente sempre está trazendo o olhar colonizador para quem tem o poder econômico, para quem tem a força, para quem tem vamos dizer assim, o apelo do povo, se você está falando de um governo, se você está falando quase uma ditadura, e a colonização ficou muito presa aos debates sobre pessoas não brancas. E quando a gente abre mais o leque sobre a colonização, a gente consegue olhar para os povos originários. E o que os povos originários, como que eles olham para a natureza? Como que eles olham para as Amazônias? Né? Tem quilombos lá em Belém que o líder é um animal, é um sapo, porque pelo respeito de quem chegou primeiro. Então é complexo quando a gente se olha fazendo parte de um sistema que a gente está todo tempo falando que é cruel, mas é super importante para chegar e caminhar para o pensamento decolonial, a gente se olhar como parte desse problema. E aí eu vou puxar para o escritor que eu estou viciada nos estudos dele, eu sei que a Tamara está assistindo, o Milton Santos, de que... It'll be just a little bit, yeah. The only reason I'm really late for the place is, roughly another 10, 15 minutes. Yeah. I'll come back then. Yeah. Oh, by the way, you have to leave by the front door. Right. Everywhere else is locked up. Yeah, okay, yeah. Thank you. O Milton Santos, é muito bom ver esse outro idioma, mas o Milton Santos, para pensar uma nova globalização, que é o que muitos autores estão dando continuidade, ele trouxe como parte do problema o que nós somos acostumados, como que nós somos induzidos a estudar, a olhar os nossos territórios brasileiros, a olhar a América Latina, a olhar o continente africano. O continente africano, por muito tempo, a gente sempre olhou com, né, temos que zelar, temos que ter um cuidado, vamos ajudar essas crianças negras, pobres que estão sofrendo. A gente não olha com o recurso intelectual que o continente africano produz. Para a América Latina, a gente vai sempre olhar como um lugar de laboratório também. E a tecnologia faz isso. Ela olha para a América Latina como um laboratório. E como que nós, brasileiros, estamos olhando para nós mesmos. Então, é super importante ter por mais que seja doloroso, e aí tem a terapia para isso, mas é super importante ter essa dimensão para buscar essa decolonialidade. Todos os autores passaram por isso e passam por isso. E eu sou só mais uma que estou trilhando esse caminho dessa dor, mas eu espero que no futuro os estudos fiquem aí para alguém dar continuidade. Sem pergunta, né, galera? Já chamaram a atenção aqui do... Gente, o cara já veio aqui duas vezes. Quando a gente fala assim, é por causa disso, Desculpa aí por isso, Nina, e todas que estão aí, né, por ter... Vocês conseguem me ouvir? Tá ouvindo bem? Dá para ouvir?
Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui, mas agradecer demais, Nina. E eu acho assim, uma mensagem importante, é histórico a sua presença na Faculdade de Educação, na Universidade de Cambridge. E histórico porque você traz um tema que é extremamente relevante para essa questão da desigualdade. Eu já comentei, e eu comento isso toda hora, porque Cambridge é a cidade mais desigual do Reino Unido, né? Ela está no topo quando sai ranking e tudo mais, e por dois fatores. Um, a universidade, né, histórica, que criou esse apartamento, e outra que é o Parque Tecnológico, tem crescido bastante e que tem colocado a população e a comunidade totalmente separada disso, sem oportunidade de acessar. Então, assim, tudo que se fala de tecnologia, é extremamente relevante nesse momento, que liga com a desigualdade e que vai avançar cada vez mais nesse sentido. Então, muito obrigado por estar aqui e celebrando esse momento que, não só para mim, para Ana, para Lila, para todos que estão aqui organizando esse evento contigo, o pessoal de Oxford, que você vai encontrar lá. A gente queria celebrar esse momento aqui, não conseguimos preparar, mas a Ana Maria vai explicar aí. A gente tem um prêmio que a gente lançou com a visita da Márcia Tiburi, que é um reconhecimento a brasileiros, né, que trazem a perspectiva que é um momento de celebrar a visita de brasileiros que marcam a história para a gente, vindo a Cambridge e trazendo as suas ideias, os seus pensamentos, suas perspectivas. É o Prêmio Sabiá, e a gente gostaria de entregar esse prêmio para você, que infelizmente não está pronto para entregar, mas a gente vai fazer questão de entregar. Ana, por favor, fale aí a ideia do Sabiá, e aí deixo com vocês os últimos. E peço para todo mundo que acompanhou até agora, muito obrigado. A gente vai encerrar aí com as palavras de vocês aí na sala, tá? A gente realmente precisa sair porque o moço está esperando, mas é isso que o Alexandre falou, é um prêmio muito especial e a gente vai dar um jeito dele chegar até você, porque a gente está muito... Eu amo. O caos brasileiro foguete chinês, é um prêmio que não é isso. É engarrafamento. Surreal, né? Surreal, é isso. Vamos, a gente precisa desconectar. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Nina. Obrigado por todo mundo que acompanhou aí. E aí, enquanto vocês vão desligando, só me desculpar também com as autores e os autores que não conseguiram depois participar de perguntas e respostas, né? Mas aí convido vocês, 2 momentos. A Nina vai estar em Oxford na semana que vem, a gente ainda vai ver direitinho como é que vai ser a transmissão e vai divulgar isso para vocês também, né? Esse momento que ela vai estar segunda-feira, não é isso, Nina? E aí depois, um outro momento, na sexta-feira da semana que vem, a gente vai ter o segundo dia lá com o pessoal de Oxford fazendo a segunda parte da conferência, e também vai ser um momento de debate. Esperamos ter aí um tempo para a gente poder conversar. Obrigado, gente. Boa noite. Descanso para você, principalmente, Nina.